Bom, a gente está falando de missão, de transformação social. Na sua opinião, qual que é o maior equívoco que igrejas ou cristãos estão cometendo quando pensa em missão social? E como é que a gente pode corrigir essa rota? Acho que o maior equívoco quando as igrejas elas pensam em missão social é que ela fala sobre aquele que mata a sede da alma e esquece que existem sedes do corpo também. Então, é muito estranho que nós simplesmente achemos que tem que ser uma coisa ou outra. Então, se você tem, por um lado, um padre Júlio Lancelotti, que é totalmente assistencialista e que propõe uma forma de abordagem para a Igreja Católica, que ela vê o indivíduo apenas como ser humano e não como sendo um agente do amor de Deus e a igreja para levar o evangelho, esquece isso daí. Por outro lado, nós também temos igrejas que só falam sobre a pregação do evangelho. Sim. E se esquecem que nós estamos no mundo. E o Senhor Jesus ele nos disse claramente, né? Não vou pedir ao meu Pai para que Ele os tire do mundo, mas que os livre do mal, com o objetivo de que vocês sejam quem eu os coloquei para que vocês fossem. Ou seja, vocês têm que ser luz. E vocês vão ser só luz, só faz sentido ser luz no meio de trevas. Né? Não faz sentido eu ser luz junto com a luz, para brilhar mais. Não é esse o pensamento. Então, eu acho que o principal fonte de pensamento que a igreja precisa ter é que ela precisa enxergar a motivação social, de transformação social, como sendo um dos principais, se não o principal motivo para que ela esteja na Terra. E principalmente se a gente falar hoje em dia, estamos falando de Brasil, estamos falando sobre sudeste do Brasil. Sim. Dentro do sudeste estamos falando do estado de São Paulo. Tá? É muito difícil. Eu não vou falar que é impossível, porque talvez a palavra não seja essa. É improvável que se nós sairmos agora pregando o evangelho, nós vamos encontrar uma pessoa que não ouviu falar sobre a salvação proposta através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Mas se as pessoas elas já tiveram acesso a isso, o que torna o evangelho, então, tão sendo afastado? Por que as pessoas não querem o evangelho? As pessoas não estão negando a Cristo, elas estão negando os cristãos. As pessoas não estão negando a Cristo, elas estão negando a igreja, esse modelo de igreja. E não é o objeto aqui da nossa conversa, mas quando eu e você e a tua audiência, ela entende que tem igrejas nesse momento que estão vendendo, a palavra é essa, experiências de culto, separando por setores, permitindo que as pessoas elas tenham toda uma experiência que é, na verdade, uma transposição do marketing do qual eu conheço, profissional, mercadológico, para dentro da igreja. A igreja ela virou cliente. O ser humano é o cliente. E se ele tiver essa mentalidade, ele está totalmente distante da missão dele. Você tocou em vários pontos aí. Um deles, eu gosto da frase que o evangelho ele tem que ser completo. Então é o evangelho todo para o ser humano todo. Então a gente falou de proclamação do evangelho sem prover assistência para o ser humano nas suas necessidades fisiológicas, vamos dizer assim. A gente prega o evangelho para o faminto, mas deixa ele embora faminto. Né? Então a gente não supriu a necessidade dele. Por outro lado, muitas vezes a gente dá alimento para o faminto, manda ele embora de barriga cheia, mas a gente não proclamou o evangelho. É isso. Eu diria assim, nós estamos mandando uma pessoa para o inferno de barriga cheia. Né? Então a gente precisa equilibrar isso. Né? Se o evangelho é para o ser humano todo, a gente precisa alinhar a assistência e a proclamação. Porque se a igreja é uma fonte de transformação social, ela é tanto na pregação quanto na assistência que provê para o ser humano, né? E é muito triste quando a gente olha hoje, você falou, né, que
as pessoas hoje não têm resistência a Cristo, mas sim à igreja. Quando a gente fala de 60 milhões de cristãos, era para o nosso país estar muito melhor do que nós estamos, né? Em termos de corrupção, de justiça, de educação social, era para a gente ser um outro tipo de país. Não tinha como ser diferente, né? A gente tinha que ser totalmente transformados, né? Ser 66 milhões. Isso se a gente não falar... Estou falando de 66 milhões de evangélicos. Se a gente juntar católicos nessa história toda, Sim. em teoria são todos cristãos, a gente está falando de 89% da população brasileira. Sim. Então, assim, era para a gente ser um outro tipo de país. Então, assim, alguma coisa eu acho que nós estamos deixando de fazer. Alguma coisa eu, como cristão, estou deixando de fazer. A gente precisa realmente refletir sobre isso. E aí, como é que então as igrejas elas podem se tornar núcleos de transformação social através da OPDO? Que tipo de voluntário, que perfil que vocês estão buscando para integrar o OPDO e fazer essa integração da igreja e o instituto para que seja um agente de transformação na sociedade? Tem 3 formas de ajudar. E não é ajudar a OPDO, ajudar qualquer pessoa, qualquer instituição. Tempo, tesouro e talento. Tempo é você destinar o teu tempo para você ser um voluntário efetivo. Tesouro é você colocar as mãos no seu bolso e investir teu capital naquilo ali. E talento é você, mesmo que não tenha tempo, mesmo que você não tenha tesouro para isso, é você distribuir um pouco daquilo que Deus te deu de conhecimento para poder dar instruções para que a gente possa andar mais rápido. Tem pessoas que podem contribuir com as 3 formas. Pensando em igrejas, instituições, igrejas que queiram entrar em contato conosco porque querem incubar o projeto dentro das suas estruturas físicas. Elas sabem que tem muito próximo dela, e por muito próximo, quanto mais próximo, melhor, eles tenham um colégio público, que tenham, a partir de crianças de 11 anos de idade, para que a gente possa colocar como foco. Ele entra em contato conosco, a gente vai ter algumas reuniões, e aí a gente vai enviar os nossos voluntários para começar a fazer essas aulas, na estrutura dessas igrejas. E as pessoas da própria igreja podem depois ser voluntários que vão dar essas mesmas aulas. Em contrapartida a isso, nós temos um grupo de voluntários que tem experiência profissional em consultoria de diversas áreas, que vão dispor do seu tempo para fazer uma incursão de consultoria para aquela igreja, fazendo apontamentos de melhorias para ela, para que esta igreja possa melhorar, por exemplo, a comunicação de marketing mídia dela, para que ela possa ter uma melhor forma de distribuição do seu louvor, e várias informações. E isso é interessante. Mesmo que nós, da OPDO, não tenhamos recurso para suprir a necessidade desta igreja, nós vamos servir como um hub de comunicação, conectando outras entidades, igrejas, pessoas, para que estas diversas pessoas possam se juntar nessa corrente do bem para ajudar aquela igreja, de modo que aquela igreja possa se estruturar, se fortalecer, crescer, para que ela seja um agente de transformação na sociedade que ela está inserida. O projeto ele tem que ser, no mínimo, por um semestre. Mas ele não precisa parar no primeiro semestre. E isso é muito mais um formato e uma metodologia de trabalho do que necessariamente um material. É claro que nós temos material, a gente está desenvolvendo todas essas coisas, mas a mentalidade de trabalho ela é mais importante do que necessariamente o material que a gente dá. Onde eu quero chegar com isso? Digamos que, em certo momento, a igreja, que ela abriu para ser incubadora desse projeto, ela queira andar por conta própria, trabalhando socialmente com outras coisas que ela enxerga, que de repente nós não estamos suprindo, que ele poderia suprir melhor. Ok, porque o grande objetivo é, novamente, fazer com que aquela igreja deixe de pregar apenas o evangelho. Veja, eu não estou falando de deixar de pregar o evangelho, deixe apenas de pregar o evangelho e haja como evangélico na sociedade, levando essa transformação de um modo holístico, não apenas por palavras, mas por atitudes e tudo mais, né?
Então não é só um projeto a ser implementado, você está falando de como um instituto como uma aceleradora social, né? É uma aceleradora Que vai social. impulsionar a igreja a fazer algo que hoje é um gap dela, na realidade dela, né?